Paz de Jesus para você que está conectado com a gente. Paz de Jesus, Juventude Supere. Deixa eu só me organizar. Show, glória a Deus. Que período maravilhoso de adoração. Eu sei que você que está voltando do seu trabalho, da sua faculdade para casa, já teve um encontro com Jesus através desse momento maravilhoso que é o da adoração, nesse momento de intercessão. A gente sabe o quanto é bom estar juntos, mesmo que nesse modelo que a gente está agora, virtualmente, estamos caminhando já para um reencontro pessoal aqui, na celebração presencial. A gente está numa fase final aí desse período de transição das obras, mas que bom que você está com a gente até agora aí conectado. Queria te fazer um convite, cara, por mais que seja um esforço muito grande, clica com o botãozinho aí na setinha, no aviãozinho, compartilha esse link com a tua galera. Vale tudo, vale compartilhar em grupo de condomínio, grupo de faculdade, vale mandar em página de venda no Facebook. Você só não pode não compartilhar o link da celebração com alguém. Nessa semana a gente está dando seguimento à mensagem O que Jesus desfaria. A gente está desligando na terra coisas que já foram desligadas no céu. A gente está fazendo esse movimento de dar continuidade em desfazer ou desconectar, desligar coisas que Jesus desligou enquanto estava na terra. E para isso, a gente fez uma enquete aí na nossa página. Esse é o momento quebra-gelo. Você compartilhou aí sobre algumas frases sobre a hipocrisia. E vocês disseram assim, ó: diz que a pessoa é de Deus, quando dá ruim fala que foi livramento. Outro: é protestante, mas não trabalha em dia de santo porque é feriado. Enfim, é hipocrisia. Sua mãe te chama de mal-criado, mas quem te criou foi ela. Enfim, a hipocrisia. Fala que já está chegando, mas ainda nem tomou banho. Enfim, a hipocrisia. Isso aí é pegada de grupo de louvor, né, velho? Não, já estou chegando na igreja, nem acordou ainda, velho. Diz que detesta worship, que é tudo nota repetida, mas na hora da adoração chora igual criança. Diz que tem bom gosto, mas prefere Nescau ao invés de Toddy. Aí não dá, né? Pô. Agora, eu queria falar algumas daqui do Instagram que foram bem legais, ó. Diz que escolheu esperar, mas está orando com 3 no Zap. Enfim, a hipocrisia. Hoje é segunda-feira, Dia Internacional da Dieta. Parei com este estudo. Enfim, a hipocrisia. E a última: canta faz chover, mas se chuviscar não vem para o culto. Aí não dá. Enfim, a hipocrisia. E isso não é um privilégio da nossa época, galera. Isso aí, esse tipo de comportamento, o hipócrita, esse tipo de conduta é uma conduta que Jesus já reprovava. A gente vai ler aqui alguns versículos do texto de Mateus 23 e de Lucas 12, que é um momento em que Jesus é enfático quanto a esse tipo de conduta. O que a gente tem que pensar sempre em Jesus é o seguinte: eu aprendi com meu pai espiritual, o pastor Alex, que a gente tem que passar um tempo olhando para Jesus na Bíblia. Quer dizer o que é isso? Ver como Jesus reagia às situações, qual era a resposta que ele dava, como ele se comportava, qual tipo de briga que Jesus não comprava, qual tipo de briga que ele comprava, com quem ele era duro, com quem ele era amoroso. Se colocar na posição de Jesus, por quê? A vida de Jesus na terra é como se fosse um espelho para nós. Ele agiu intencionalmente, reagindo a coisas, provocando situações para que eu e você tivéssemos amparo, tivéssemos direção, um norte para reagir nos dias de hoje, porque muito do que eu vou compartilhar aqui está desde a época de Jesus, e te digo até mais, desde antes de Jesus vir pessoalmente na terra, já é um problema de ser hipócrita. Isso é inerente à pessoa, o ser humano. Você pode ver que quando Adão cai no Éden, quando Deus vem para ele e fala: Adão, cadê você? Por que você comeu do fruto? Adão fala: a mulher que tu me deste. Enfim, a hipocrisia. Hashtag, enfim, a hipocrisia para Adão, porque não foi a mulher que forçou o cara a comer. Então, esse problema da hipocrisia é algo que Jesus foi enfático e teve uma postura até um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, porque teve que dizer palavras duras e ser pesado em algumas coisas. Queria começar
a ler com você em Mateus 23, versículo 4, vai aparecer no GC aí na sua tela, ou onde você estiver vendo aí, a gente vai dar um jeito de chegar essa referência no chat para você. A palavra de Deus diz o seguinte: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O que Jesus está falando aqui? Os fariseus, eles botam muita carga no ombro da galera, falam, não, você tem que viver dessa forma assim, assim, isso é pecado, isso não pode, se você errar, está fora do louvor, se você errar, vai ficar no banco, não sei o quê. Mas coloca muito peso nos ombros da galera de coisas que eles não conseguiam viver. Então, você já deve ter recebido no teu WhatsApp em algum momento aquela figurinha assim, seu discurso é muito lindo, pena que eu te conheço pessoalmente. É tipo isso que Jesus está falando para os caras. Teu discurso é muito lindo, pena que eu te conheço pessoalmente. Eu sei que você não é o que você está pedindo. Então, Jesus já vai e ataca duramente a liderança religiosa daquela época. Ele fala, pô, cara, isso aí vocês não estão dispostos a fazer metade, a mover nenhum dedo sequer sobre o que vocês estão pedindo. O lance é que a hipocrisia é um veneno letal demais, porque ele castra a crença das pessoas na gente. Quando a gente vive numa cultura de hipocrisia, de aceitar mentiras como se fossem verdades, a gente gera uma letalidade a um tipo de vida. Quer ver só uma coisa? O modo cristão de viver, a forma como a gente vive, assim, quando você pensa no Brasil, você pensa, o Brasil é um país o quê? Cristão. Então quer dizer que os nossos princípios são cristãos. Então quando a galera olha pra gente, ele vê assim, peraí, deixa eu ver como é que o brasileiro está vivendo, porque o jeito que eles estão vivendo é um modo cristão, eles são cristãos, um país declaradamente cristão. E aí ele vê, a galera no mundo vê muitos de nós vivendo de maneira hipócrita. Então o que isso gera na outra pessoa? Mata a crença de que viver de um modo cristão é algo bom. Porque eu me declaro uma coisa, mas na verdade eu não vivo o que eu me declaro. Então quer dizer, o que eu sou? Um hipócrita. Eu faço com que um estilo de vida que era para ser baseado em Jesus não seja vivido dessa forma, e aí a galera quando olha para mim fala assim, pô, se isso aí é viver Jesus, eu não quero não, pô. Se esses caras são cristãos, eu prefiro ficar aqui na minha descrença, no meu descrédito, porque eu vivo melhor. E aí a gente cai em um outro problema, que é qual? Por muitos de nós não dá um espelho bom do que é ser um cristão legítimo, de que é viver seguindo os passos de Jesus, a gente acaba gerando o tipo de pessoa que diz assim, ó, eu não confio no que esses caras estão vivendo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver de acordo com o que eu acho que está certo. Eu vou fazer o que eu acho que é bom, o que eu acho que está certo, porque assim é melhor do que viver do jeito que esses caras vivem. Só que aí eu caio em uma outra hipocrisia, que é dizer para o mundo que o bom é o que eu acho que é bom, é o que eu acho que está certo. Que a verdade não é o que um grupo fala, mas é o que eu digo que é verdade. E aí eu caio em quê? Outra hipocrisia. A gente cai num ciclo de tentar ser uma coisa que só Jesus vai ser referência de vida, parâmetro de vida, inspiração para seguir, passos, um modo de se copiar para se viver, como a galera do Jesus Copy fala, uma cópia de Jesus. A gente para de fazer isso para tentar ser uma coisa que a gente não vai conseguir, que é o portador da verdade. Jesus é a verdade. Então, qual é o lance? Não é eu me guiar por o padrão de um grupo que deveria estar vivendo de uma outra forma, não é eu me guiar por, o cara não vive como um cristão deveria viver, então eu não confio em Cristo. Não, o modo cristão de viver é um modo baseado em Cristo. Se um grupo, 90% de um grupo que se diz cristão, não vive como Cristo vivia, eles não são cristãos. Por mais que levante uma bandeira dizendo que é, eles não são cristãos. Então, o lance é qual? Eu não olho para um grupo, eu olho para Jesus. E olhando para Jesus, procurando Jesus na palavra dele, me relacionando com ele, eu vou ter clareza para identificar quem se parece com ele. E aí eu começo a confiar em pessoas que estão de acordo com o que eu conheço de Jesus, com o que a Bíblia me diz de Jesus. E não procuro a Bíblia nas pessoas, mas através da Bíblia, através das palavras de Deus, eu encontro pessoas que vivem de acordo ali com o que a palavra dele me faz. Então, pensa só no estrago que um estilo de vida hipócrita pode trazer. O grande lance, o problema maior da hipocrisia é qual?
o estilo de vida hipócrita, ele é aceito na nossa sociedade. É normal, normalíssimo, você aceitar que uma pessoa tem uma postura hipócrita. Tipo, quantos de nós não sabemos que o cara do nosso lado tem uma amante, trai a mulher dele? Quantos de nós não sabemos que no nosso trabalho, o fulano de tal lá que tem que tirar a nota fiscal, tira a nota fiscal só de metade do dinheiro e embolsa aquela outra parte que era do imposto? Quantos de nós não sabe que alguma pessoa do nosso lado faz algo errado e diz para todo mundo que está fazendo certo? E a gente pode parar e pensar assim, das mínimas coisas a coisas gigantes, nós também colaboramos para uma sociedade hipócrita. Porque muitas vezes a gente faz o que chamamos de vista grossa. A gente aceita de boa essa questão de ter um estilo de vida hipócrita, das pessoas fazerem algo e que não é a verdade. Mas por que isso? Porque é muito mais fácil lidar com uma mentira bonita que funciona certinho do que lidar com uma verdade dura. É muito mais fácil eu fingir que não sei o que está acontecendo do que eu ter que me posicionar para o confronto com a pessoa que está fazendo algo que é errado. Vai dizer que não é verdade, que é muito mais fácil você fingir que não sabe que o teu supervisor dá um golpe lá no teu trabalho, do que você chamar ele e falar, chefe, eu sei que o senhor é meu chefe, mas de acordo com a política da empresa, isso que o senhor está fazendo é errado. De acordo com a lei, isso não é maneiro. Então, se o senhor não mudar de postura, eu vou ter que relatar o que o senhor está fazendo. É muito mais fácil lidar com uma mentira organizada do que ter que enfrentar a dureza de dizer a verdade. E aí a gente torna essa sociedade de hipocrisia, essa cultura da hipocrisia, confortável para a gente. Hipocrisia significa o quê? A gente está falando bastante sobre a palavra, mas no português mesmo, o que significa? Significa fingir ou fingimento. Significa fingir ser, sentir ou acreditar em algo que não está acreditando. Então, tipo, eu digo que eu sou alguma coisa, finjo que eu acredito em alguma coisa, mas que, na verdade, eu não acredito, não é o que eu procuro para mim. E o problema é que nós não fomos criados para viver dentro de mentiras, nós fomos criados para espelhar a verdade. Então, o que isso quer dizer? Partindo agora para a parte romântica da coisa. Você foi planejado, projetado, desenhado para se moldar ao entorno da glória de Deus. Você foi forjado para reverberar princípios de Deus, ou seja, o seu corpo é um perfeito condutor de verdades do céu. Apesar de você ser pecador, você ser falho, de você errar, Deus criou você de maneira que Ele possa fluir através da sua vida. O que isso quer dizer? É igual um carro. Se o carro é só gasolina e você bota álcool, o carro não funciona. Ele dá problema, tu vai ter que parar, porque começa a dar problema em outras peças, um montão de coisa. É igual o ser humano. Você foi criado para reagir a verdades celestiais. Quando você começa a funcionar baseado em mentiras, você começa a dar problema, porque o seu corpo não foi formado para reagir àquela substância, a reagir àquele princípio. Nós fomos criados para nos relacionar com um Deus que o seu nome é verdade. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, existe verdade absoluta? Existe. Jesus. Jesus é a verdade absoluta. Ele ataca diretamente a hipocrisia de frente com verdades. Ele não diz suposições, ele diz verdades. Se você ler depois em casa, eu quero dar um dever de casa para você que está conectado com a gente, leia Mateus 23 e Lucas 12. Mateus 23 e Lucas 12. Jesus chama os caras e vai conversar com eles e chama eles de adjetivos lindos, belos, calmos. Ele olha para os caras e fala assim, vocês são uma raça de víboras. Cobra, tá ligado? Vocês são cobras. Vocês são sepulcros caiados. O que era sepulcros caiados? Era como é que eu vou te explicar? Era um reservatório, ou ali, era um lugar onde iria suportar restos mortais, só que era uma moldura bonita por fora, tipo um vaso, né? Que iria suportar restos mortais por dentro. Ou seja, vocês têm essa aparência bonitinha, mas dentro de vocês a essência é morte. Parece palavra de vida, parece que vocês estão incentivando a santidade, mas na verdade é
falsidade ali, é uma verdade, é uma falsidade travestida de verdade. O que vocês estão fazendo é compartilhar da morte que está dentro de vocês. Eles não te veem, mas I look to you. Eu estou olhando, eu percebo. Ou vocês já esqueceram do que o salmista disse, que eu sondo o interior do coração, que eu sou capaz de distinguir a medula do osso, que eu sou capaz de ver o secreto lá, onde ninguém está vendo. Jesus olha para os caras e diz para ele, vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas vocês estão podres por dentro. Ou seja, essa cultura, Jesus não admitia viver diante dessa cultura, mas de maneira não reativa, de maneira omissa, passiva, ele não se permitiu a isso. Ele se manifestou e ele se posicionou e exigiu dos caras uma mudança através da verdade. Paulo diz a Timóteo, a respeito dessa cultura, em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, que a consciência cauterizada era o problema da hipocrisia do pessoal que ele estava escrevendo. Ele diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Não sei o que você entende como essa palavra, mas quando eu penso em cauterizado, eu penso assim, é uma ferida que é ferida, mas que o calor ali já cauterizou, ou seja, estancou. Parece que não é ferida, mas é uma ferida que está cauterizada, ou seja, ela vai permanecer ali. Ela já queimou por cima, ou seja, já criou casca aquela ferida. Você já se acomodou a ela. E Paulo está dizendo que a mente dos caras era cauterizada, ou seja, vocês já caíram na rotina de acreditar que essa mentira é verdade, que o jeito hipócrita que vocês vivem é a verdade. Se você for parar para pensar, muitas vezes a gente age assim, cara. O que acontece? Você abre a Bíblia e você vê lá, sejam santos porque eu sou santo. Aí tu pensa assim, pô, mas isso aí é para parada de Jesus, de pastor, da galera da adoração. Não dá para eu ser isso aí, no máximo dá para eu tentar. Eu acho que para uma pessoa normal, eu vivo uma vida santa. Uma pessoa comum, eu não sou pastor, pô, eu não sou essas paradas que os caras querem ser e tal, eu não quero poderzinho curar os outros. Tem gente que pensa assim, eu sou só um crente na moral, pô, só quero ir na igreja, curtir meu louvor, pá, não quero esse compromisso. Só que, quando se fala desse estilo de vida, Jesus não exige de umas pessoas uma coisa e de outras outra. Jesus dá uma proposta de estilo de vida. E ele fala assim, ó, o guia sou eu. Porque eu tirei o poder que eu tinha, não quis. Tudo que eu podia me prevalecer para poder ter condições melhores do que a de vocês, abri mão, vim na terra e vivi na prática. Olha só como é que é o lance. Jesus não manda uma cartilha e fala assim, ó, daqui a 2 anos eu vou estar aí e eu vou viver desse jeito aqui, ó. E aí manda uma cartilha lá para os caras e eu vou reagir a isso e tal. Não, ele faz o seguinte, ele pisa na terra, ele vive as experiências e enquanto ele vive, ele ensina. Ele fala assim, ó, acabei de fazer, sou homem igual você, dá para você também. E eu não faço isso só porque eu quero fazer, eu faço isso porque eu estou vendo o que o Pai faz lá em cima. Então, eu reajo na terra a uma realidade que eu já vi no céu. Você já olhou para o céu hoje, cara? Você já, diante das decisões que você teve que tomar, diante do seu dia difícil de trabalho, aquela resposta ruim que você deu no trânsito, aquele momento de discussão com alguém superior ou subordinado seu no trabalho, na faculdade, na hora que você precisou dar uma palavra, onde foi um local ali decisivo, você olhou para o céu antes de tomar essa decisão, você procurou respostas de acordo com respostas que Jesus daria, você reagiu moldado pelos padrões da terra ou você agiu baseado pelo ego para dar respostas compatíveis ao que tem te proporcionado as outras pessoas. Enquanto a gente age dessa forma, tipo, eu quero parecer para alguém o que ela espera que eu pareça. A gente vive projetado nas expectativas das pessoas. E a proposta de Jesus é se projete, se prepare, replaneje a sua vida para viver a partir da perspectiva do céu. A nossa ideia não é reagir às situações da vida. A nossa ideia é influenciar as ações do mundo.
A gente está aqui para ser relevante, para ser decisivo, para ser pessoas que vão ser consultadas por outras para tomar decisões. Já pensou se ao invés de você ser um vetor em uma briga, você for sempre a pessoa que é procurada para solucionar um conflito? Já pensou se no teu trabalho, todas as pessoas que estiverem brigando, discutindo, falam assim, não, aquele cara não é hipócrita, o que ele fala, ele vive, e o que ele diz que está na palavra, eu vejo através da vida dele. Então faz o seguinte, não sei como eu vou reagir agora, vou procurar a Stephanie, porque eu tenho certeza que ela vai me dar a palavra certa. Esse é o estilo de vida que Jesus preparou para a gente, o que ele esperava e o que ele estava procurando. Só que Jesus combate essa cultura da hipocrisia de uma maneira diferente. Ele proporciona uma outra cultura, uma cultura da autenticidade. E é sobre ela que eu quero conversar com você agora e te passar 3 princípios sobre o que eu vi na vida de Jesus através desse texto, através desse princípio da cultura da autenticidade ao invés da cultura da hipocrisia. Antes de eu passar para isso, eu só queria te dar um exemplo de por que a hipocrisia é tão prejudicial. Quando você pensa, e aí vai para a galera do A3 agora, isso é bom, vocês vão poder até usar na reunião dos casais. Quando você pensa em Jesus e a sua igreja, você ouve falar o quê? Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. De que o noivo está vindo para buscar a sua noiva. Que enquanto espera pelo noivo, está se preparando, está se adornando, está preparando o óleo, preparando o incenso para receber o seu amado, para estar linda para o dia do casamento, para o dia do encontro. Essa é a visão que você vê do noivo e da noiva. E aí Jesus pega isso e coloca onde? No shape da família. Por quê? Ele cria a família ao entorno desse propósito, que é a noiva sempre esperar pelo seu noivo. A noiva só tem um noivo. O noivo está vindo buscar a noiva e a noiva está à espera dele. Então, quando a gente vê uma família funcional, dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, vivendo a perspectiva de família que o céu tem, o que isso aponta? Aponta para a realidade de que Jesus irá voltar. Então, quer dizer o quê? Quando a pessoa lê a Bíblia através da tua família, se a tua família é um espelho para a família dela, ela vê assim, ó, o noivo e a mulher ali, a noiva, eles vivem em sintonia. A noiva tem desejo no noivo, o noivo veio buscar a noiva. Isso é um apontamento escatológico para o que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus vai voltar e vai ter esse casamento perfeito. Agora, quando nós temos uma família hipócrita, quando a gente tem uma esposa que troca o marido por qualquer um da rua, por quê? Que o povo da rua, que não conhece o Evangelho, que a galera que ainda não conhece Jesus, vai acreditar que Jesus, o noivo da igreja, vai voltar, se nem a noiva terrena consegue esperar o seu noivo, o seu marido. Por que a galera vai acreditar que o noivo da igreja, que é Jesus, vai voltar, se o marido troca a esposa por uma noite de bar? Se o marido troca a esposa por uma mulher qualquer da rua que ele pode pagar, com o salário dele, só por uma noite de prazer, por que eu vou acreditar que o noivo, que é Jesus, vai se manter puro, se quem deveria espelhar Jesus trai ou adultera a família, a forma do casamento, por qualquer coisa que apareça na frente dele? Então você já parou para perceber que só o fato de você permitir que a hipocrisia entre em uma área da sua vida pode atrapalhar a maneira como as outras pessoas veem Jesus. Você pode estar atrapalhando um projeto, uma maneira que Jesus criou para as pessoas verem Ele. Quando você casa com alguém, você decide que você vai ser leal e fiel àquela pessoa, você não está criando um compromisso só entre você e ela, você está criando ali uma família que esse modelo, esse padrão de vida foi inspirado por Jesus para apontar para o seu retorno. Então, ser leal no casamento é construir a imagem de que a pessoa pode confiar. Jesus vai voltar e vai ser fiel à sua igreja, assim como as famílias são fiéis na terra. Já parou para pensar sobre essa perspectiva?
Tem segredos do céu escondidos em todas as maneiras como a gente vive. Então não minta, porque mentir pode estar atrapalhando alguém de enxergar algo que Jesus queria que ele enxergasse. Então não deixe de procurar viver de acordo com a maneira como Jesus apontou, porque dentro de todos os conselhos, dentro de todas as direções que Jesus deu para nós, existem princípios escondidos ali que talvez você nunca entenda, mas que alcance outras pessoas. Porque a ideia principal não é você entender tudo, mas é Jesus alcançar todos. A ideia principal não é essa. Então vamos lá. Como é que a gente combate a cultura da hipocrisia através da cultura da autenticidade? Como que a gente faz para lidar com esse mal? E o que Jesus ensina sobre a cultura da autenticidade? Em primeiro lugar, a cultura da autenticidade enfrenta a hipocrisia com a humildade. Eu não enfrento a hipocrisia com apontamento, com um dedo na cara, e você é um hipócrita. Não, eu enfrento a hipocrisia com humildade. E olha que Lucas 12:1 diz: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Naquele momento ali, qual é a primeira atitude de Jesus? Não é chutar o balde e começar a gritar com os caras. Ele vira para os discípulos dele, no meio daquela galera toda, e fala: ó, tenha cuidado com o fermento deles, que o fermento deles é a hipocrisia. Exatamente como nós vivemos hoje. A gente tem muitas vozes na nossa cabeça querendo dizer o que é o certo, como você pode agir, como você não pode agir, qual briga você tem que comprar, de qual grupo você tem que pertencer, a luta por qual minoria, qual classe, hashtag antifas, hashtag feminismo, não sei o que lá, meu irmão, é um monte de ideias. A galera quer te moldar as tuas reações. Eles te cobram até no Twitter se tu não é ruim demais, tu não é bravo demais. Tu vai ficar quieto, tu tem que falar, tu tem que se posicionar, tu tem que ser uma voz, não sei o quê. E eles sempre têm muitas ideias e muita pressão para colocar em cima da gente. Até a palavra evangélico já ficou desgastada. Porque é tanto posicionamento, seja positivo ou seja negativo, é tanta ideia que a galera, esse estilo de vida evangélico que a gente criou, ele está tão em pauta, a gente tem tanta notícia para dar, boas e ruins, que já está desgastada. Muito disso por motivo da hipocrisia. Você está acompanhando na internet, com certeza, se eu perguntar para você, para botar no chat aí 10 escândalos do público evangélico, da galera evangélica, você tem toda sorte de coisa, de homicídio, a roubo, a qualquer coisa, a político corrupto, dentro desse shape evangélico. Só que esse shape evangélico, apesar do nome ser travestido de cristão, não transmite o que Jesus queria transmitir, e Jesus fala exatamente para isso. Por quê? Os fariseus eram o povo que, teoricamente, era uma galera que tinha que ser procurada para ser o padrão de como é que vai viver uma vida do céu. Eram os caras que estudaram a lei, estudaram como tem que fazer, e a galera ia para eles para procurar, e eles exigiam dos caras um jugo que eles não conseguiam viver um terço. E aí Jesus olha para eles e fala: cuidado, porque a hipocrisia é igual a um fermento. Já viu o fermento no bolo? Tu pega o bolo, vai fazer lá a massa, eu não sei, mas a minha esposa sabe, e você joga o fermento lá, está na massa. Antes do fermento e depois do fermento, tu não vê diferença nenhuma. Só que quando ele é exposto à verdade ali do calor, quando ele é exposto àquele ambiente ali do forno, o fato de ter fermento ali faz com que a massa enche, que a massa cresça. E a mesma coisa é o fermento da hipocrisia dentro da nossa vaidade. A gente vai fazendo pequenas concessões no nosso jeito de pensar, na nossa maneira de agir, e esse fermento da hipocrisia vai entrando no nosso costume. Quando a gente vê, o nosso ego está tão inflado, a nossa vaidade está tão... A gente está tão nariz em pé que a gente não consegue nem perceber. Exemplo, você com certeza já viu um tipo de galera que diz que é cristã, que diz que vive a partir dos princípios de Jesus, mas que não aceita ser confrontado por ninguém, que não aceita que ninguém ore pela sua vida, de que diz que o seu jeito de orar está certo, você canta muito alto, a tua música é muito não sei o quê, que você não é padrão. E
a gente começa a ver, identificar um grupo de pessoas dentro do nosso contexto, que era para ser humilde como Jesus foi, mas que tem um apontamento para tudo, de que tudo desagrada, tudo está ruim, de que a gente consegue vencer as coisas sozinho. E aí, aqui na nossa comunidade de fé, a gente tem o Celebrando a Restauração. E aí a gente vê isso direto. No início do ciclo é muito constante. Tu vê o cara, que bom que você está aqui, você está vindo de onde? Eu estou vindo da igreja tal, eu sou cristão há 20 anos. Beleza. Aí tu começa a compartilhar alguma coisa, cara, não, eu vim aqui só porque me inscreveram aí e tal, mas eu não tenho nada dessas paradas para tratar, não, eu não tenho problema emocional nenhum, eu sou tranquilão, eu não tenho problema, e o que eu tenho, assim, eu resolvo sozinho, não preciso me abrir para a galera. Então, a gente começa a ver que a hipocrisia começa a moldar até a maneira como a gente se relaciona, a gente se fecha, não permite ser acessado por outras pessoas. A gente começa a gerar um discurso espiritual para justificar as nossas omissões, as nossas falhas, os nossos desleixos de caráter. Na verdade, o que a gente precisa é seguir o padrão de Jesus, de ser humildes, de reagir nesses momentos com uma consciência de que nós temos uma carne, de que a nossa carne sempre vai tender ao erro, vai tender sempre à zona de conforto, a fazer o que for melhor para você e não o que for melhor para o reino. E a ideia que Jesus tem para nós essa noite é o quê? Sejam humildes, voltem com seus corações humildes para a palavra, em oração, para ouvir de mim os direcionamentos que eu tenho para vocês. Sejam humildes para, se tiver que refazer o caminho, se tiver que voltar e recomeçar do zero, não deixe que a vaidade, que o ego, que a hipocrisia te prenda a uma posição social, a um lugar que você pensa ter chegado. Porque, por mais que tenha algo disfarçado de sucesso, por mais que pareça que você está avançando, se a semente que está no seu coração é vaidade, é hipocrisia, é mentira, se é um tipo desse de semente, não é sucesso, é um fracasso fantasiado de vitória. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor te quebrante e que você seja humilde, assim como todos nós precisamos ser, assim como nossos corações têm se voltado para Jesus, todo dia, diariamente, a gente tem pedido que isso alcance também a sua casa, que isso alcance também o seu coração essa noite. A cultura da autenticidade também expõe para Deus tudo o que precisa ser curado. E esse é o segundo princípio, expõe para Deus o que precisa ser curado. Lucas 12, no versos de 2 a 3, diz o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz do dia. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Ou seja, o que você gera no teu ambiente de secreto, o que você faz na tua intimidade, reflete na tua vida do dia a dia. Não adianta você em casa ser espiritualmente offline e chegar no público e achar que tudo vai acontecer e tudo vai fluir. Não vai acontecer dessa forma. Tudo que você faz no secreto reflete no público. Se você tem uma vida de mentira no secreto, ela vai ser exposta no presencial. Ou seja, se você acha que até agora está dando tudo bom porque tu está traindo tua esposa e ninguém sabe porque você é o cara da estratégia, num belo momento, esse mesmo diabo que te dá estratégia para dar certo, vai criar uma estratégia para dar ruim e você se envergonhado. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário da vacilação é ser envergonhado. Você não vai passar batido, vai rolar um Anonymous Exposed, então decida você mesmo. Ou Fuxico Gospel, daqui a pouquinho tu tá no worship feios de Satanás aí, velho. Não dá mole. Como diz o paizão, a mentira sempre irá ter que conviver com a sua própria vergonha. A hipocrisia sempre vai cobrar um salário alto de vergonha, de exposição desnecessária. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: não adianta criar um ambiente secreto para a tua falsidade, que esse ambiente vai ter um telão de LED para acender o que você fez de errado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a hipocrisia é um esconderijo para o pecado, é um cofrezinho para o pecado. O hipócrita, ele
fala uma coisa, mas nos bastidores ele faz outra coisa, como se ninguém soubesse o que ele está fazendo. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 23, 27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro, cheios de ossos e todo tipo de imundície. Ou seja, não adianta o esconderijo ser muito bom e bonito da mentira que você tem vivido. Essa mentira exala cheiro, e cheiro não dá para esconder. É bonitinho, parece que é perfeito, mas sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Tem alguma parada errada ali. A minha esposa é espiritual, sobrenatural, master nessas causas. Ela é daquele tipo de mulher que isso é uma parada muito de mulher, né? Ela olha para a pessoa, não fez nada, o cara não deu bom dia, não, nada. A pessoa só passou, ela, não é de verdade. Que isso, cara, o cara não deu nem bom dia. E eu tenho a tendência de errar e não acreditar. Fala, pô, amor, tu tá viajando. Cara, mas não dá 15 dias, o cara incide lá no artigo 1 da Constituição, vacilação qualificada. Isso chama-se sensibilidade espiritual, ela consegue discernir espiritualmente quando algo é real e quando não é. É o que Jesus está falando aqui. Pode parecer muito bonito, pode parecer o plano perfeito, mas se é mentira, tem imundície por dentro. Se é hipócrita, está cheio de podridão e isso exala cheiro, e cheiro não se disfarça. Pode estar aquele cheiro de imundície, você pode apertar o bom ar, não dá jeito, fica bom ar com imundície. É mentira ou é verdade? Fica uma mistura da fragrância ali, do cheiroso com o fedorento. O falso não se disfarça, não tem como. Só que é apenas uma questão de tempo para que isso aconteça. Então, a ideia principal é a seguinte, o plano do diabo é um plano de resistência, é um plano de paciência. Por quê? A questão não é se vai ser revelado ou não, mas quando vai ser revelado ou não. Porque enquanto você peca com aquele medinho de se vai dar bom ou se vai dar ruim, você vai limitando ali o nível do pecado que você está cometendo. Quando você tem plena confiança de que vai dar certo a besteira que você está fazendo, aí você perde o nível. Aí nessa hora que tu perde o nível, que tu atropela tudo, aí o diabo vai telão de LED. PA ligado, tudo no alto-falante, todo mundo ouvindo. Que tu está falando, e tu, caraca, acendeu a luz logo agora. Agora que está todo mundo vendo. Então, não espere chegar esse tempo de rolar um expose de Satanás para a sua vida aí, não deixe que ele te dê essa falsa confiança de que você vai conseguir vencer, porque você pode até ser um gerente do seu pecado, você pode até gerenciar, mas é até certo ponto, porque vai chegar o tempo de ser exposto, porque é uma lei espiritual. Jesus declarou aqui, as palavras dele são decretos. Se você fez no oculto, vai ser revelado no presencial. Se fez no anônimo, vai rolar live, parceiro. Não tem jeito. Vai acontecer. Então, decida. Hoje você pode tomar a decisão de se expor no lugar certo e de você mesmo fazer o exposed da sua vida. Exponha para Deus abertamente. Deu mole, vacilou, caiu na hipocrisia, na mentira, em qualquer coisa, você tem a decisão de hoje dobrar o seu joelho e expor para Deus como está legitimamente seu coração. Cara, isso não tem a ver com o que eu ia falar aqui não, mas a gente é tão burro às vezes, que a gente acha que se a gente organizar as palavras direitinho, a gente consegue enganar Deus. Pô, às vezes tu cometeu um pecado, tipo assim, o pecado está gritando na tua orelha o dia inteiro, vacilou, não tem como. É assim, o céu é azul, aquilo ali foi pecado. É dia, noite, aquilo é pecado. E aí tu dobra o teu joelho e tu, ai, amadíssimo Pai, nós te agradecemos por esse santo dia, excelso Deus, ó Criador do céu e da terra. Perdoa as nossas ofensas, ó Deus, em nome de Jesus. Mano, tem que abrir o coração, tem que falar. Jesus fala, pô, cara, pra cima de mim, mano. Pra cima de mim, tu vai mandar essa. Abre o coração, fala a verdade. Então vamos fazer o seguinte, quando tu começar a falar de verdade,
eu te dou uma resposta. Aí o cara fica orando naquela dízima periódica e não ouve, porque não é porque Deus não fala, mas é porque Deus está falando algo que nós não estamos querendo ouvir. A gente só quer ficar confortável e fingir que nada aconteceu. Só que o que acontece no particular precisa ser dito em público. Você precisa dizer para Deus que você reconhece que errou, que pecou, que falhou e fazer o caminho do arrependimento. Exponha para pessoas maduras também. Tem coisas que Deus vai te direcionar a procurar alguém. Só que a gente nunca acha que isso é Deus, né? Mano, eu tenho um problema, meu problema é com pornografia. Dobro o meu joelho, eu vou orar, e Deus, eu preciso me libertar da pornografia. Aí tu chega aqui, tu assiste a celebração do Supere, aí o ministro que está pregando no dia, ou a galera na adoração, na oração, fala assim, cara, procure um discipulador. Aí tu sente que é Deus falando para você procurar um discipulador, fala, não, mas Deus não ia falar para eu ficar procurando pessoa, porque Ele pode todas as coisas, e eu pedi que Ele me cure, e eu não preciso de ninguém. Talvez a resposta de Deus para a tua oração é, cara, procura o Mateus, que o Mateus vai te ajudar. Talvez a falha que você precisa corrigir é o ponto forte do discipulador que Deus está te mostrando. Não porque ele é o resistente àquele pecado, mas talvez porque ele já pecou tanto, que ele já tem um bizu para te dar, para tu não cair o tanto que ele caiu. Para tu não falhar o tanto que ele já falhou. Fala assim, mano, vamos fazer o seguinte, eu já caminhei uma longa caminhada, hoje o meu teto está aqui, não volta para o primeiro andar não, mano, começa do meu teto e vai para lá. E continua a tua caminhada. Deixa eu te passar o que eu já vivi. Talvez Deus está falando assim, faz um esposo da tua vida para alguém de confiança, alguém que é do céu, que tem princípios para te passar. Ou tu acha que Deus ignora dores, que Ele joga fora experiências? Ele transforma aquilo em ministério, em cura, para a vida de outras pessoas. Então já vai mais uma palavra de encorajamento para você. Não sei qual é o nível de dificuldade, não sei o que é que você está passando, não sei, eu posso te dizer o seguinte, eu passei por situações na minha vida até hoje, profissionalmente, na minha família, de relacionamentos, que eu não fazia ideia de por que eu estava passando por isso. Aquelas situações que você diz assim, Senhor, mas o que eu fiz para estar merecendo isso? Talvez você não tenha feito nada, talvez você só esteja sendo forjado para o nível de ministério, de caminhada, para o nível de influência, para o tipo de pessoa que você vai ser confiado a cuidar. Como é que você vai cuidar de alguém que você não é experimentado para cuidar? Geralmente, o cara que vai ser um pastor que vai cuidar de famílias é um cara que já passou por 1000 situações na família. Ou que, no mínimo, já teve contato com 1000 situações diferentes de casos de família. O cara é experimentado. Ou seja, Deus não vai te enviar um propósito para o qual você não esteja capacitado. Então, talvez você dobre o joelho todo dia e fale assim, Deus, eu quero ser relevante. Eu fiz essa oração, eu sou militar. E eu dobrei o meu joelho e eu falei várias vezes assim, Pai, eu quero ser um cara relevante na minha corporação. Eu quero ser uma voz, eu quero falar para os caras que precisam. E aí, era sempre assim, pô, tu foi transferido lá para o Complexo do Alemão. Tu foi transferido lá para não sei para onde. Pô, o pior batalhão ganhou o índice de maior corrupção. Eu, caraca, Deus, eu estou orando do avesso. Não, você está orando certo. Você não pediu para ir aonde as pessoas precisam ir, então você está indo aonde precisam ouvir. E muitas vezes eu não podia nem falar, porque eu sou novo, então esses lugares geralmente são de pessoas com patentes mais altas que eu. Então, é aquele princípio que a gente ouve sempre, mas vira tipo frase de para-choque de caminhão. Pregue a todo tempo, se for necessário, fale. Se não for necessário, só viva, só seja um estilo de vida autêntico, não seja hipócrita. Exponha-se da maneira que Deus disse que você deve se expor. Faça da maneira que... Porque o seu estilo de vida tem que ser relevante, influente, ele tem que... seduzir é a palavra errada. Você tem que motivar as pessoas a terem um estilo de vida parecido com o seu. Por quê? Porque você imita Jesus. Gere a atmosfera para que as pessoas te perguntem assim, cara, tu tinha tudo para dar um soco nesse cara, por que tu não deu? Porque Jesus não daria. E sabe qual é o grande lance disso tudo? Geralmente, quando esperam de você uma atitude ruim e você tem uma atitude que reflete o caráter de Cristo, você nem precisa falar que fez aquilo por causa de Jesus, porque a atitude é tão direta, ela é tão
particular de Jesus, que até quem não acredita nele fala assim, faz parte de algo que eu não conheço ainda. É um nível de bondade que eu ainda não tinha visto. Demonstra um reino do qual eu ainda não tive conhecimento. E você gera às pessoas aquela sensação de que eu posso pertencer, porque ele não é um alienígena, ele não é um ET, é um cara que trabalha comigo, senta na mesma cadeira que eu, come a mesma comida que eu, mas reage de maneira diferente. Aí talvez você proporcione, pela autenticidade, pela cultura da autenticidade, a situação de falar assim, exponha para mim agora, por que você reagiu daquela forma? Como que faz para reagir dessa forma? Como que faz para ser desse jeito? Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer como cristão? Gerar atmosferas que sejam propícias, que sejam relevantes para que não precise com que eu grite o nome de Jesus, mas que as pessoas percebam nitidamente o nome de Jesus. Reparou que geralmente quando a gente tem que gritar muito é porque as pessoas não estão acreditando. A gente grita para tentar fazer elas acreditarem. Eu sou crente, eu sou crente. Tem que gritar, porque se for no olho, não dá para perceber que é. Então o cara tem que gritar. Esse não era o estilo de vida de Jesus, era tipo assim, vamos por aqui para evitar a multidão, tipo pegar da quarentena, vamos por aqui para evitar a aglomeração. E quando chegava, só o ser de Jesus ali, o estar num lugar, já deixava evidente de que ele era o Filho de Deus. O seu estar, onde você está agora, aí no seu ambiente, você chegar, deixa evidente de que você é um filho de Deus? Fica a pergunta para nós. A chegada já tem que ser, tipo, onde você colocar a planta dos pés, não é o que a palavra diz? Pisou, irmão, é tipo, o céu vem junto. Quando você gera uma atmosfera para a tua vida, ó, o que acontece muitas vezes, a hipocrisia é o seguinte, eu chego aqui no ambiente, igual está aqui, essa adoração fluindo, o cara entrou por aquela porta ali, você não está vendo, mas aqui está tudo em obra, é chapiscado, só aqui que está bonito para a gente comunicar. Mas tu entra por ali, não interessa, podia ser o melhor palco do mundo, ou aqui, igual a gente está, num ambiente em preparação ainda. Quando você entrava por aquela porta ali, no momento da adoração, você já sente que o Pai está on, Jesus está na casa, o Espírito está aí, está fluindo, você está aqui. E aí, a hipocrisia faz com que a gente faça o seguinte, a gente entra, o Espírito está aqui. Aí o cara ora, as pessoas são curadas. O pastor prega, as pessoas aceitam Jesus. Estou arrepiado na hora do louvor. Está bom pra caramba. O incenso está subindo e atraiu a presença do Pai, e o Pai está aqui. E aí eu vou para casa, e eu acho que, pelo simples fato de eu estar num ambiente onde essas coisas aconteceram, eu carrego essa atmosfera para onde eu vou. Só que a gente foi beneficiado pelo cheiro do incenso, pelo aroma do incenso, pelo que o incenso produziu. Mas se não foi eu que produzi esse incenso para o Pai, eu vou embora e eu não carrego esse ambiente. Tem cheiro de incenso, tem cheiro de adoração, mas a adoração já foi enviada por quem adorou, o Pai já recebeu, tu foi embora só com a cinza. Foi só com a roupa, com o cheirinho da adoração. Mas não carregou a atmosfera. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, cara. Um estilo de vida autêntico é o que vai produzir essa essência de adoração. Um estilo de vida que repercute. Então, é tipo assim, ó, não é o período que eu tiro orando, a qualidade da maneira como eu empenho na música ou na minha palavra, ou a qualidade, não é isso que vai fazer somente com que esse estilo de vida adorador frutifique. É isso somado à maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu me comporto no meu trabalho, as palavras que eu dou para as pessoas que cruzam no meu dia a dia, a esmola que eu dou para o pobre, a uma vida fiel e leal em dízimos e ofertas, a uma vida generosa com aqueles que precisam, é o jeito que eu trato a caixa no mercado, é o jeito que eu trato o cara na bomba de combustível quando eu dou bom dia para ele 20 vezes e o cara não me responde bom dia, é o jeito que você reage quando você é injuriado, injustiçado. É essa soma de coisas que faz com que a maneira como você reage em todos esses ambientes gera um estilo de vida adorador e autêntico, ou não.
E isso é evidente, isso fica claro. Terceiro e último princípio que eu queria compartilhar com você sobre a autenticidade. Um estilo de vida, de cultura, de autenticidade, vive a partir de confiança e não de medo. Lucas 12, versículo 4 diz o seguinte: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam àquele que depois de matar o corpo tem poder ainda para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse é quem vocês devem temer. Jesus está falando assim, não tenha medo, tu está com medo do quê? De você ficar mal com quem está do teu lado? Você está com medo de acreditar em algo diferente do que você é? Você está com medo do que vão pensar de você, de quem estão querendo que você seja? Não é disso que você tem que ter medo. Você tem que ter medo de quem, depois de você viver essa vida, ainda pode decidir se você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ele não está falando sobre medo, essa palavra não é medo, ele está dizendo, vocês têm que estar focados em agradar, não simplesmente essas pessoas, mas ao Pai, porque agradando ao Pai, você vai agradar a quem você tem que agradar, e você vai desagradar a quem você tem que agradar. Não é o politicamente correto, é tipo assim, estenda a bandeira de um estilo de vida cristão autêntico na sua vida, viva da maneira que Jesus disse que você tem que viver. Isso vai gerar pessoas de afetos e desafetos. Isso significa, aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Desligou alguns princípios, a galera que está mantendo aquele princípio ligado vai ficar inconformado com você. Se você desligou a hipocrisia, o hipócrita não vai gostar, ele vai reagir à sua atitude de desligar a hipocrisia. Se você desligou a mentira, a galera que mente não vai ficar confortável com esse estilo de vida. Jesus está falando, levante a bandeira de viver um estilo de vida autêntico no céu. Ele está fazendo assim, dizendo palavras duras num momento em que expunha as pessoas, ele estava trazendo à tona uma realidade que estava escondida dentro daquele povo de maneira dura, mas na verdade e em amor, porque era necessário. Sabe por que Jesus fez isso? Jesus já tinha detectado que a raiz da hipocrisia era o medo que as pessoas têm do que as outras pessoas vão pensar delas. E Jesus queria cortar aquilo ali pela raiz, sabe por quê? Quando você está dentro de um grupo em que as pessoas concordam com tudo o que você fala, em que todas as suas reações estão boas, tudo o que você faz está bom, nada afeta ninguém, isso não quer dizer que você está num ambiente de amigos, você está num ambiente de cúmplices. Porque o seu amigo, ele vai te apertar, ele vai te esticar, ele vai te quebrar, ele vai te refazer, porque o interesse dele é que você chegue ao molde perfeito, e o nível é muito alto, é Jesus, então sempre vai ter arestas para parar. Se você está num lugar onde você está confortável, sentado no teu trono de rei, você não encontrou um grupo de amigos, você não encontrou uma família para pertencer, você encontrou um cúmplice para mentir com você na hora que você precisar dizer que aquilo era verdade. Você encontrou isso. Então, a minha vontade hoje, o que eu vim aqui hoje é para te convidar para confiar nele. Você pode confiar que os caminhos que ele tem são os melhores. Você pode ser autêntico, porque o seu valor não está no que a mídia diz, no que o Twitter exige, no que as estatísticas falam. O seu valor está nele, na identidade que ele reservou para você. Você não precisa de elogios para viver, você não precisa manipular para conseguir o que você quer, você não precisa fingir ser quem você não é, porque ele cuida de você. Deixa eu te dizer algo, talvez pode ser que você não tenha a solução perfeita para o que você está passando, talvez você tenha a convicção de que ainda tem muitos tempos difíceis pela frente, muitos desafios para vencer. Isso quer dizer que você tem que voltar os seus olhos para ele, porque a energia para passar por esse tempo está nele. As dúvidas que você tem são solucionadas nele. A dificuldade de entender quem você é vai ser resolvida olhando para ele, não olhando para o que dizem ao seu respeito. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse para ele o seguinte: se você é o Filho de Deus, e a resposta de Jesus foi o seguinte: está escrito que
Toda vez que o diabo gera um questionamento para a sua vida, para todo questionamento do diabo tem um está escrito de Jesus. Para toda dúvida que ele coloca em você, existe um está escrito de Jesus. Quando ele fala para você assim, se tu és o Filho de Deus, Jesus não diz nem o que ele pensava sobre si próprio, ele diz assim, está escrito que eu sou um Filho de Deus. O céu já vendeu e Deus já disse para mim, esse é o meu Filho amado. Toda vez que o mundo se colocar entre você e a verdade, ele vai perder, porque nem que seja necessário que o próprio Deus se manifeste em teu favor, ele vai enviar anjos, ele vai enviar pessoas, ele vai gerar situações, mas para que a verdade se mantenha viva, só basta uma escolha, você olhar para Jesus hoje e dizer para ele, Pai, eu assumo todas as áreas da minha vida, tudo que eu tenho enfrentado, eu não quero mais fazer de acordo com a minha perspectiva, mas com a perspectiva do céu. Eu queria te convidar nessa noite a orar para que os lugares onde estavam petrificados no seu coração, assim como Paulo disse, mentes cauterizadas, os lugares onde você já tinha desistido de lutar, esse estilo de vida que você tentava enfrentar para vencer, mas não conseguia, que em nome de Jesus, hoje o Senhor quebre a hipocrisia na nossa mente, que Ele quebre as mentiras, que Ele quebre as falácias do diabo ao teu respeito, e que uma vida de identidade em Jesus, que uma vida de celebração pela presença do Senhor, que uma atmosfera, que um estilo de vida, de buscar ao Pai para solucionar todas as coisas, para identificar quais são as dificuldades, para nos ajudar a transitar em meio a tanta dor, que esse estilo de vida, em nome de Jesus, invada hoje a sua casa, através dessa mensagem, você que está pela internet, pelo Spotify, você que está ouvindo depois até, que o Senhor hoje quebre todas essas mentiras, toda a hipocrisia na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Se você, pela primeira vez, teve contato com essa palavra, se você conheceu Jesus através dessa mensagem, eu queria te fazer um convite. Não precisa terminar aqui, não precisa ser uma experiência de um dia só. O Senhor quer fazer morada no seu coração. Jesus quer iniciar hoje uma linda trajetória, onde você viva baseado sobre os princípios dEle, onde você tome decisões a partir da voz dEle e não mais da voz do mundo na sua vida. Se você quer dizer sim para Jesus, eu queria te convidar a botar uma mensagem aí no nosso chat, assim também para você que está retornando hoje para os caminhos do Senhor, que disse sim para voltar para Ele hoje, que quer reconectar a sua vida a Ele, também mande uma mensagem no nosso chat aí. Você que quer iniciar na classe de batismos, também mande uma mensagem para a gente, a nossa equipe vai entrar em contato com você, para que a gente continue esse contato, te ajude nos próximos passos da sua caminhada. Eu quero orar por você e com você essa noite. Feche seus olhos aí onde você estiver. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Pai, por falar conosco através dessa mensagem. Nós acreditamos que não precisamos ser o que o diabo diz que nós devemos ser, mas nós podemos ser verdadeiramente livres, porque estamos em Ti, Jesus. Nós podemos ser pessoas, ó Pai, que vivem um estilo de vida plena e abundante, porque o Senhor está em nós, ó Deus. Então nós te pedimos, quebre a hipocrisia, desfaça nas nossas vidas a mentira, o medo, o engano, que são materiais da personalidade do diabo e não do Senhor Jesus. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus bom, verdadeiro. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é o Deus que é o caminho para as nossas vidas, ó Pai. Então liberta-nos, ó Pai, que o Senhor desperte em nós dons para auxiliar os nossos irmãos, dons, ó Pai, para auxiliar a nossa caminhada, ó Pai. Dê a nós, ó Pai, palavras de conhecimento, palavras de revelação. Libere espíritos, ó Pai, de profecia nas nossas vidas, palavras proféticas. Nós pedimos, ó Pai, libere entre nós dons de línguas, ó Pai, nas nossas casas, ó Pai, para que nós avancemos em Te conhecer. Nós Te pedimos, ó Pai, que se manifeste através de nós com fé, ó Pai, se manifeste através de amabilidade, ó Pai, ajuda-nos a ter domínio próprio, ajuda-nos a desenvolver, ó Pai, paciência, características, ó Pai, específicas do Teu Espírito. Envie sobre as nossas vidas, ó Pai,
pastores para cuidar de nós, assim como nós temos nessa casa o nosso pai espiritual, que é um apóstolo para as nossas vidas, o pastor Alex, ó Pai. Envia mestres a nos ensinar sobre as tuas palavras. Envia, ó Pai, para cada um dos nossos irmãos que estão em casa, pessoas que vão exercer papéis proféticos, apostólicos, pastorais, papéis de mestres, ó Pai, de ministros, ó Pai, que serão evangelistas. Nós te pedimos, ó Pai, desperte, ó Pai, aqueles que estão dentro de casa, acuados, com medo de ser a voz que o Senhor chamou para ser. Queime em nosso coração, revela a nós, ó Pai, mais, ó Pai, como nós cantamos nessa canção, que o nosso coração queime em favor de viver uma vida voltada para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos também, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas, por tudo que foi apresentado aqui, ó Pai, as nossas vidas e os nossos bens em generosidade e lealdade ao Senhor. Nós te pedimos pelos nossos irmãos autônomos, ó Pai, que estão se reinventando nessa época, os nossos irmãos que estão desempregados, dá a eles, ó Pai, portas de emprego, possibilidade, ó Pai, de desenvolver empreendimentos, ó Pai, para estar continuando provendo para a sua casa. Nós profetizamos um tempo de abundância, ó Pai, em nome de Jesus, na vida daqueles, ó Pai, que são leais ao Senhor, ó Pai, fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus, seja com todos nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.